A paz a todos. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Amados, sejam bem-vindos ao canal das Cartas para Deus. Hoje o título das cartas é Me dá poder de filho. É até um louvor, né? Isso. A palavra do Senhor que está lá em Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 31, vai nos dizer assim: Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha mãe e minha irmã. Só até aqui, amados. Amados, a gente vê aqui nesse ensinamento de Jesus, ele estava ensinando um povo e muitos estavam ao seu redor, como em várias passagens. Em várias passagens no Novo Testamento, a vinda de Jesus, ele veio não para ser servido, não para ser coroado, ele veio não para estar no seu trono, uma mesa farta, rodeado de bajuladores, de pessoas que nada de temor tem a Deus. Não. Ele veio e nos ensinou a servir. Ele nos ensinou pelo exemplo. Ele sendo filho do rei, ele sendo o próprio rei, ele não se sentou no trono para ser servido. Ele serviu. Ele serviu ensinando. Ele serviu curando. Ele serviu livrando as pessoas. Ele serviu acolhendo, multiplicando, acalmando tempestades, acalmando ventos. Foi assim que toda a passagem de Jesus por essa terra se deu. E aqui, quando me veio este título, primeiro veio esta passagem. Primeiro veio essa passagem em uma madrugada. E depois me veio esse título, Me dá poder de filho. Aqui Jesus considera como seus irmãos aqueles que o buscam, aqueles que o receberam. Aqui Jesus considera como irmãos não aqueles que foram salvos, mas aqueles que o buscaram em verdade, aqueles que buscaram entendimento, aqueles que buscaram seus ensinamentos. A gente vê que as pessoas na igreja elas falam: quem aceita Jesus como seu Salvador, quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas Jesus já nos salvou, ele já fez. Ele já fez e a questão não é aceitarmos ele como nosso Salvador, mas sim como Senhor. Sim, aceitá-lo como Senhor, porque se nós trouxermos para a nossa realidade alguém que te salva de alguma situação,
um policial que te salva de um assalto, alguém que te salva de uma situação embaraçosa, um carro quebrado na estrada. Você não vai caminhar com essa pessoa. Essa pessoa te salvou, te livrou de algo terrível, ou te estendeu a mão, mas você não vai caminhar com ela. Então Jesus já nos salvou, ele já fez por ele, mas se nós colocarmos na mente que nós temos que andar com aquele que nos salvou, nós não vamos andar. Nós não vamos caminhar. Agora, se nós colocarmos na nossa mente que Jesus é o nosso Senhor, ele sendo o nosso Senhor, nós caminhamos com ele. Então, você reconhece a Jesus como o seu Senhor? Quando nós conhecemos Jesus como o nosso Senhor, como a pessoa que dá as direções para as nossas vidas, nós caminhamos com ele. Se nós olharmos na época da escravidão, as pessoas que eram escravas, elas tinham o senhor delas, o dono delas. Era uma propriedade e aquilo era terrível, algo abominável. Com Jesus não é assim, porque nós não somos obrigados. Nós não somos obrigados, ele não é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor e Deus é o nosso Pai. Mas a decisão de caminhar com o Senhor é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Mas se nós cremos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é a pessoa que vai nos dar as direções, os ensinamentos, os livramentos, colocamos isso no coração, nós caminhamos com Ele. Nós não deixamos Ele de lado porque Ele só nos salvou e nós não caminhamos com quem nos salvou. Nós caminhamos com quem nos orienta, nós caminhamos com o nosso Senhor. E Jesus é o nosso Senhor. Ah, Ricardo, mas o que isso tem a ver com essa palavra, né? De me dar poder de filho. Jesus tem o poder do filho. E muitas vezes a gente ouve palavras, louvores assim, não interpreta da forma correta. Esse louvor é uma bênção quando bem interpretado. Mas aqui nós ficamos, quem não entende bem isso, fica querendo ter o mesmo poder que Jesus, as mesmas coisas que Jesus. Uma delas são os dons, né? O poder de Jesus, o poder de Deus está nos dons. Dom de cura, dom de profecia, são 9 dons, né? Eu não vou citar todos aqui. Mas esse é um poder do Filho. É algo que Jesus tem todos. E muitas vezes nós ficamos muito preocupados com isso, em ter também esses dons. Mas a diferença não está em ter os dons, mas está em ser filho. O que você prefere? Ter os dons ou ser filho? Que muitas vezes pessoas têm os dons, pessoas têm mais de um dom, tem 2, 3, pessoas que têm todos. E elas não usam esses dons como Jesus nos ensinou. Para curar a vida de pessoas, para ajudar, elas usam os dons em benefício próprio. Essas pessoas, elas receberam o poder do Filho, mas elas não se tornaram filhos. A palavra do Senhor nos diz que quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador também, mas como nosso Senhor, nós passamos de criatura a filhos. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, nós passamos de criatura a filhos. Ah, mas quem recebe os dons já fez isso. Já recebeu Jesus como Senhor. Mas tem caminhado com Ele? As pessoas que têm os dons e que não usam os dons corretamente. Elas têm caminhado com Jesus, porque quem tem um Senhor caminha com esse Senhor.
Se Jesus é o teu Senhor, se Jesus é o meu Senhor, eu tenho que caminhar com Ele. Por gratidão, não por obrigação. Mas aí tem pessoas que têm esses dons e não usam da forma correta. Usam em benefício próprio. Usam para extorquir pessoas. Usam para fazer falsas promessas. Quando a palavra do Senhor diz que de graça eu recebi, de graça eu entreguei. Paulo fala isso, né? De graça eu recebi, de graça eu entreguei. E não é errado pessoas que vivem da obra ter o seu sustento a partir da obra. Não é errado. Até porque as pessoas que se dedicam muito à obra, elas não conseguem trabalhar em outros lugares e a obra acaba sendo o sustento delas. Não é errado. O errado é utilizar isso da forma incorreta. O errado é utilizar isso com ganância, com egoísmo. Às vezes até não recebendo nada e entregando algo que nem recebeu. Então nesse ponto é melhor ter o poder do filho ou é melhor ser o filho? Ou é melhor ser aceito como filho? Que pode chegar aquele dia. E chegará, né? Chegará aquele dia, o dia do julgamento. Jesus olhar para você e você dizer para ele na condição de juiz, não na condição de. Hoje ele é nosso advogado, mas na condição de juiz lá no último dia. E a gente, Jesus, eu tinha os dons, eu usei os dons para curar as pessoas, para ajudar. Mas aquilo não for sincero e Jesus olhar para nós e dizer, ele vai dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. Eu conheço Paulo como o inimigo, né? Como numa passagem, pessoas ali que se achavam detentoras do poder, que se achavam detentoras do poder de filho, os apóstolos, né, tentando expulsar aquilo que não vinha de Deus, e o próprio inimigo dizendo: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas a ti eu não conheço. São pessoas que tinham o poder de filho, mas elas se tornaram filhos. Elas se tornaram filhos verdadeiramente. O poder de filho sem uma transformação verdadeira. A pessoa receber o poder de filho e não ter uma transformação verdadeira, não mudar os seus pensamentos, não mudar o seu modo de agir e de pensar, a mantém uma criatura. Mesmo tendo os dons, ela continua sendo uma criatura, porque ela não usa os dons como Jesus ensinou. Ela usa os dons para benefício próprio. Não se tornou filho. Continua sendo uma criatura. E esse louvor, ele diz que nós podemos andar sobre as águas. Me dá poder de filhos para que eu possa poder andar sobre as águas. E o que é isso? Andar sobre as águas aqui é receber de Deus, receber as palavras de Deus, as direções de Deus e ter a leveza, né, de caminhar de acordo com a palavra de Deus. Estar mais próximo, de estar conectado. Como Pedro esteve nessa passagem que ele andou sobre as águas e ele disse: Jesus, se és tu, deixe-me estar contigo. E Jesus liberou, então venha. E ele foi. Primeiro ele recebeu uma direção. Primeiro ele recebeu uma direção. Mas a diferença não foi Pedro andar sobre as águas. Foi ele ouvir a palavra. A diferença não foi ele andar sobre as águas, foi ele
ouvir a palavra de Jesus. Venha, venha até mim. E ele foi. Também vai dizer que podemos viver um milagre da multiplicação. Tendo o poder de filho, podemos viver o milagre da multiplicação. E aqui essa palavra me leva ao Salmo 23. Que o Senhor é meu pastor e de nada temos falta. A maioria das traduções vão dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a que eu prefiro é: o Senhor é meu pastor e de nada temos falta. Porque muitas vezes essa frase também de nada faltará é que tudo que quisermos teremos. E não é assim, mas tudo que Deus quiser nos oferecer, é o que teremos. E é o suficiente. O que Deus coloca na minha e na tua mão é o suficiente. A gente que muitas vezes não sabe cuidar, como as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 não. Nós agimos como as 5 virgens loucas, desperdiçamos o que Deus colocou nas nossas vidas, desperdiçamos o que Jesus trouxe para nós e depois achamos que Deus não dá, que Deus não olha para nós, que o rico tem e nós não temos. Deus coloca nas mãos, no coração e no bolso de cada um a sua proporção, aquilo que merecemos para não sair dos caminhos dele. Aqui também vai dizer que podemos ser curados. Tendo poder de filhos, podemos declarar cura e podemos ser curados. Aqui tem um ponto interessante também. As pessoas que têm os dons, as pessoas que têm os dons de cura. Nós declaramos cura em nome de Jesus. Nós declaramos libertação em nome de Jesus. Deus nos deu essa direção, Jesus nos deu essa direção, mas quem faz é Deus, amado. Não é você e eu, não somos nós que fazemos. Ah, mas Deus me deu um dom. Ele te deu o dom de você, de alguma forma, liberar. Liberar aquilo relacionado ao dom que você tem. Mas quem faz é Jesus. Não é você que faz, não sou eu que faço. Ah, sou eu que faço, não é. O único que faz é Jesus. Quem fez nessa terra foi Jesus. Quem curou os leprosos, quem expulsou os demônios, quem ressuscitou os mortos foi Jesus. Ah, mas Pedro, Paulo curaram também pessoas, os outros apóstolos? Não. Eles liberaram através do nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder, é Jesus que tem poder, é Deus que tem poder. Nós declaramos em nome de Jesus, mas não somos nós que fazemos. Então aqui, sermos curados, o poder de filhos para sermos curados e para liberarmos cura. Sermos curados por Jesus. Liberar cura através de Jesus. E a primeira cura que a gente precisa é de fato essa transformação. É ser transformado de criatura a filho. Criatura a filho. Você pode sim ter reconhecido Jesus como seu Senhor e Salvador, mas se você não caminha com Ele, você não foi transformado. Você continua sendo criatura ainda que você tenha dons. Você continua sendo criatura ainda que você libere palavras proféticas, tenha visões, tenha o dom de cura. Tudo isso quem faz é Jesus através de nós. Através de liberarmos a palavra dele. Através de liberarmos essas coisas em nome dele. É ele que faz, amado, não somos nós. E para finalizar aqui, dom de revelação, que está lá na passagem de Daniel, do capítulo 2, a partir do versículo 14.
O rei da Babilônia iria matar todos os profetas porque ele teve um sonho, ele não nem lembrava o sonho. As pessoas tinham que, os profetas da época, as pessoas que tinham sabedoria na época, tinham que tentar saber que sonho que ele teve. Ele não sabia nem o sonho, ele sabia que ele teve um sonho, mas ele não lembrava deste sonho. E ele queria matar todos os sábios da época até que surgisse um que revelasse o que o rei sonhou. Então Daniel pediu mais tempo, Daniel pediu mais tempo ao rei, me dê mais tempo, porque eu vou consultar a Deus. E assim ele o fez, e assim ele se juntou com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles entraram em oração e Deus revelou. A revelação de Deus é também para nos livrar de situações. É para livrar pessoas de situações. É para dar direção nas nossas vidas. Mas não para usarmos com ganância, não para usarmos em benefício próprio, tirando o que é dos outros e passando para nós. Isso tem outro nome. Eu não vou comentar esse nome, mas isso tem outro nome. Então, poder de revelação também, poder de filho. Mas o que é melhor, amado? Ter o poder de filho ou ser de fato reconhecido por Deus como filho, ser transformado. Tomar a decisão de reconhecer Jesus como nosso Senhor e caminhar com Ele, andar em obediência, para de fato ser reconhecido como filhos. Muitas vezes é até melhor não ter nenhum desses dons, mas ser reconhecido como filho. Porque muitas vezes o dom pode nos tirar da direção, muitas vezes o dom pode nos tirar da presença de Jesus. O dom pode nos fazer pessoas com uma soberba tão alta que não temos mais a necessidade de caminhar com Jesus, queremos caminhar com as nossas próprias pernas. Então reflita. Eu não vou colocar, não vou impor uma decisão, mas reflita o que é melhor: ter os dons, ter o poder do filho ou ser considerado filho. Olha o que a palavra do Senhor diz em Romanos, que a gente não deve se conformar com este mundo, mas sermos transformados para poder experimentar a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. A gente não pode se conformar com esse mundo e usar esses dons sem ser transformado. Quando nós somos transformados, quando nós somos transformados em filhos, quando nós respeitamos e caminhamos com Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E lá naquele dia que eu comentei, quando Jesus passar de advogado a juiz, ele vai olhar para nós e dizer: estes são os meus irmãos, este é meu irmão, esta é minha irmã, esta é minha mãe, que são aqueles que me ouviram. E aí eu volto aqui para finalizar reforçando esse versículo. Lá em Marcos 3, o versículo 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Reflita sobre isso. Fica com essa palavra no seu coração. Se você gostou, compartilhe. Pode ter pessoas que precisam ouvir isso. Agradeço se você ficou até o final. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Até mais, amados. Obrigado.